Recentemente eu ouvi uma frase que ela é mais ou menos assim: nós ensinamos o outro como o outro deve nos tratar. Eu ensino o outro como eu gostaria de ser tratado. E aí comecei a pensar a respeito dessa afirmação e tenho questões com ela, porque muitas vezes o que acontece é que as pessoas, elas aprendem através dos nossos comportamentos como elas podem lidar com a gente, né? De fato isso acontece. Se uma pessoa te trata mal e você não faz nada, essa pessoa ela te trata mal e ela não recebe nenhuma consequência por te tratar mal, ela entende que ela pode continuar te tratando mal porque nada vai acontecer. Então ela te trata mal uma vez, aí você não faz nada. Aí ela te trata mal uma segunda vez e você não faz nada. Ela te trata mal uma terceira vez e você vai deixando correr solto, porque tem umas pessoas que a gente não tem paciência pra lidar e a gente vai deixando correr. A pessoa começa a entender que ela não vai sofrer consequência nenhuma toda vez que ela fizer uma merda com você. E aí ela vai repetir esse comportamento cada vez mais. Isso pensando nas pessoas que não dobram a aposta, porque tem gente que trata os outros na maldade na base do truco, como se elas estivessem com um zap. Então ela te trata mal, não sofreu nenhuma consequência, ela dobra a aposta, ela começa a fazer cada vez pior. Isso vale para diferentes tipos de relações aqui, em relações amorosas, relações familiares, amizades, etc. E para diferentes tipos de comportamento. Então se uma pessoa ela mente para você, você descobre a mentira, aí você fica zangado, vocês conversam, mas assim, ela não sofre nenhuma consequência a partir dessa atitude que ela tomou, muitas vezes a tendência, se for uma pessoa assim que ela não aprende com os erros, a tendência dela é ela repetir isso. E aí se ela não sofre de novo nenhuma consequência nessa repetição, ela vai repetir ou dobrar a aposta. Então essa coisa de que a gente ensina pro outro como o outro pode nos tratar, muitas vezes tem a ver com uma questão de limites. Quando você acha que você tem que deixar as pessoas todas confortáveis, quando você acha que você não pode desagradar ninguém, quando você acha que todo mundo tem que ficar bem às custas do seu desconforto, acaba que você fica passando por cima de você loucamente para agradar os outros e aí os seus limites vão todos pro ralo. E aí muitas vezes você tem muito bem definido nos seus valores as coisas que você aceita e as coisas que você não aceita, as coisas que você quer e as coisas que você não quer. Mas tem gente que entra tão dentro da sua cabeça que você começa a passar por cima de tudo que você acredita só pra você não se desgastar com aquela pessoa, às vezes só pra você não desagradar aquela pessoa, às vezes porque você tá numa relação ali complicada e você não sabe como fazer diferente e aí aquela pessoa tá te tratando mal, ela mente pra você, ela tá sendo desonesta, ela tá sendo uma cuzona e aí você não toma atitude nenhuma, ela não sofre consequência por nada que ela tá fazendo, a tendência é que ela faça cada vez mais, que ela dobre a aposta, que ela piore o comportamento dela. É claro que eu acho que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de pensamento pra gente não ficar se culpando por tudo de ruim que tá acontecendo, porque é uma tendência muito grande das pessoas que geralmente estão nesse lugar de deixar que as pessoas fiquem tratando ela mal porque ela não quer deixar ninguém desconfortável. É uma tendência muito grande da galera que tem esse perfil de ficar se culpando de tudo de ruim que acontece. E amiga, não tem como tudo de ruim que acontece com você ser culpa sua. Mas a gente tem que sim se responsabilizar por algumas coisas, levando em consideração o fato de que as nossas relações são interpessoais, elas não são uma via de mão única. Então o outro tá tendo determinados comportamentos, muitas vezes espelhando o que eu estou fazendo, muitas vezes respondendo o que eu estou dizendo para ele, muitas vezes reagindo às permissões que eu estou dando para essa pessoa. E aí nesse sentido eu acho que a gente tem que se responsabilizar, porque do que adianta você ficar se lamuriando de você estar numa relação de merda se você não tá fazendo nada para mudar ela, se você não tá fazendo nada para estabelecer os seus limites, se você não está fazendo nada para sair dela. Daí eu acho que a gente tem que parar um pouquinho, repensar e refletir sobre que tipo de relações nós estamos cultivando. Porém, voltando naquela coisa da culpa, muitas vezes o outro tá sendo um cuzão do caralho com você, simplesmente porque é uma pessoa que não presta, às vezes é uma pessoa que ela só tem coisa ruim dentro dela e aí não tem como ela devolver nada de bom pra você, mas aí ela que vai se trabalhar, porque aí você não tem nada a ver com isso. Às vezes é uma pessoa que ela simplesmente, ela tá sendo desagradável com você só por ser, às vezes você tá tentando estabelecer limites ali e aquela pessoa só tá te desrespeitando. Não quero fazer aqui uma conversa dizendo que é tudo culpa sua. Ah, a pessoa tá te tratando mal, a pessoa tá sendo violenta, tá sendo grossa, tá sendo abusiva com você, porque na verdade você não tá definindo bem os seus limites. Não é bem isso. Às vezes as pessoas, elas são mais ridículas simplesmente porque elas querem ser. Não dá pra você ser culpada por tudo. Mas a gente tem que parar pra pensar em qual que é o nosso papel dentro das nossas relações. Que se o outro fez algo ruim com você e aí você deixa passar, ou seja, a pessoa não sofreu consequência nenhuma dessa coisa negativa que ela fez com você, ela entende que ela pode ultrapassar um pouquinho mais o seu limite. É como se você traçasse uma linha assim na areia e dissesse, ó, daqui eu gostaria que você não passasse. Aí a pessoa passa e nada acontece com
ela, a tendência é que ela vá ultrapassando cada vez mais e passando cada vez mais por cima dos seus limites. Que ela te desrespeite cada vez mais. Acho que essa frase de a gente ensina pro outro como nós gostaríamos de ser tratadas, tá vindo desse lugar, do estabelecimento de limites. Porque a tendência de quem tá nesse lugar, nessa coisa de querer que as pessoas todas estejam confortáveis às custas do seu desconforto, vem de um padrão de comportamento daquela pessoa que é muito boazinha, daquela que é uma santa na terra, que aceita qualquer coisa, aceita qualquer desaforo, não briga com ninguém, não se desentende, é super paciente, assim como era Cristo, não levanta tom de voz, é super calma, é super paciente, é toda boazinha, toda galera, se dá bem com todo mundo, uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que diz sim pra tudo, que não aprendeu a dizer não, que ela ajuda todo mundo, que ela cuida loucamente de todo mundo, ela tá sempre disponível a ajudar, a cuidar, a amparar, a ouvir, e ela doa tudo que ela tem dentro dela pra todo mundo, e pra ela mesma não sobra nada. Ela fica presa dentro dessas relações, se doando loucamente pros outros, dizendo sim pra tudo, passando por cima de si mesma no objetivo de deixar a outra pessoa confortável, ignorando os próprios limites só pra não ter que se desentender com uma outra pessoa. É essa boazinha que tá ensinando pro outro que tá tudo bem ela ser desrespeitada. É essa boazinha que tá ensinando pro outro como ela gostaria de estar sendo tratada. Que o outro nunca vai sofrer uma consequência negativa por algo de ruim que ele tá fazendo com ela. Porque na verdade ela é muito boazinha pra ela levantar a voz, ela é muito boazinha pra ela revidar, ela é muito boazinha pra romper aquela relação. As pessoas estão acostumadas a passarem por cima dela. E aí você não precisa ser boazinha. Tá tudo bem se estabelecer limites de vez em quando, né, amigo? Acho que é bom a gente estabelecer limites, a gente deixar claro para as pessoas que elas não podem fazer simplesmente tudo que elas querem com a gente porque elas não podem. E é muito complicado parar pra pensar sobre esse tipo de coisa quando a gente tá pensando em comportamentos que são bem destrutivos, comportamentos que são violentos mesmo. Porque nos meus exemplos aqui eu cheguei a falar da mentira, mas isso vale para outros comportamentos que a gente às vezes não para pra pensar em como eles escalam para coisas muito piores. Então, às vezes, uma pessoa, ela tá te desrespeitando, gritando com você, mandando você calar a boca, dizendo que a sua opinião não vale nada. E aí você, na tentativa de colocar panos quentes naquela situação, às vezes você se cala, às vezes você se diminui ali, às vezes você se encolhe pra poder resolver aquela situação de outra forma. E depois desse embate direto, vocês até ficam bem. E aí você acha que essa situação foi resolvida. Mas como aquela pessoa, ela não encontrou resistência sua, como aquela pessoa fez tudo isso que ela fez, mandou você calar a boca, gritou com você e nada aconteceu, a tendência é que na próxima vez que ela desafiar os seus limites, ela faça pior. E isso vai escalando. E aí, de repente, que começou com uma gritaria, com uma pessoa mandando você calar a boca, vira uma pessoa apertando seu braço, vira uma pessoa querendo te agredir fisicamente. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente ensina pro outro como a gente quer ser tratado, a gente tem que pensar na gente e não no outro. A gente tem que pensar nos nossos sentimentos, a gente tem que pensar em se agradar e proteger a nós mesmas e não o outro. O nosso cuidado tem que estar direcionado primeiramente para nós mesmos e não para as pessoas ao nosso redor. Porque se você tá com essa carga de que você tem que cuidar de todo mundo que tá em volta de você, eventualmente não vai sobrar nada para você. Você vai começar a se doar para marido, para namorado, para os amigos, para a família, para os filhos, para todo mundo que tá em volta de você, e para você mesma não vai sobrar nada. E aí quando você não tá cuidando de si mesma, você não consegue cuidar de ninguém. Se você não tá dando amor para você mesmo, você não vai conseguir dar amor para mais ninguém. O que você vai estar dando muitas vezes é um suporte emocional exagerado. Às vezes você vai estar dando uma subserviência pro outro, que o outro pode interpretar de modo a te explorar. E aí você vai se afundando cada vez mais, vai ficando cada vez mais presa nesse tipo de relação, e quanto mais tempo você fica dentro dessas dinâmicas, mais difícil fica de sair. Então, não aceita qualquer merda. Não fica pensando que é um probleminha muito pequeno, não, que tá tudo bem você relevar, porque isso pode escalar, isso pode crescer e virar algo muito pior pra você ter que lidar no futuro. Estabeleça bem seus limites, cuide de você primeiro antes de tentar cuidar das outras pessoas, e entenda que você não é responsável por deixar todo mundo confortável, você não é responsável por deixar todo mundo feliz. Muitas vezes você vai ter que dizer não, muitas vezes você vai ter que impor seus limites. Isso não quer dizer que você é uma pessoa ruim, isso não quer dizer que você é uma pessoa que dá trabalho, isso não quer
quer dizer que você é uma pessoa difícil, que você é complicada de lidar. Isso só quer dizer que você é um ser humano, que você tem sentimentos, que você tem desejos, você tem vontades, você tem sonhos, você tem limites. E todo mundo tem. A gente sabe que todo mundo tem, mas nessa vontade de agradar, nessa vontade de querer ser amada, muitas vezes a gente quer tanto o amor das pessoas que estão ao nosso redor que a gente esquece de cultivar o amor que a gente deveria ter por nós mesmos. E é um dos mais importantes a ser cultivado. Então, o que eu tenho pensado ultimamente é isso. O que eu quero ensinar para o outro sobre como eu gostaria de ser tratado. Como que eu gostaria de ser tratado? Eu tenho que ter muita certeza sobre isso antes de dizer para o outro o que ele pode fazer comigo. Porque se eu não paro para pensar sobre isso, as coisas correm soltas e aí de repente quando eu vejo eu começo a me perguntar por que fulano tá sendo tão desagradável, por que essa pessoa tá fazendo isso comigo, não consigo entender, eu sou tão legal, eu sou tão boa, por que essa pessoa tá me tratando desse jeito? Muitas vezes tem a ver com essa repetição. Eu deixei ela me tratar mal tantas vezes que ela se acostumou e ela acha que ela pode. Então, acho que é isso. Tchau!